era muito fazia. legal, Pô, cara. Não, era uma época boa, assim. Mas por que você resolveu desbloquear? Como é que você desbloqueou o iPhone? Do nada, irmão? Não, na verdade, assim, eu sempre fui um Antes moleque... você fazia o quê? Eu sempre fui um moleque metido à tecnologia, né? Só que Sempre eu vim... gostou? Sempre. Só que eu vim de uma Você família... é paulistano? Paulistano. Nasci ali no Santa Catarina, ali na Avenida Paulista, Tá. tudo. Minha família sempre foi uma família super humilde. Então, pai taxista, mãe vendedora de loja de shopping, né? O que eles sempre puderam fazer pra mim foi me dar uma boa educação. Eles sempre Isso que é tentavam, né? importante, isso. Vamos te colocar em bolsa escolares. Estudei num É a colégio coisa mais importante. muito legalzinho ali no final da Avenida Paulista, chamado Maria Imaculada. Então, era bolsista. Então, para eu poder ficar ali na escola, meio que eu ajudava a escola na parte de computação e foi um negócio que eu sempre gostei muito. Você, então, já era um cara... Cara... Como é que você, por exemplo... Desmontava, né? Não, assim, desmontava computador... Desmontava mesmo. Desmontar. Eu tenho 42 anos, então imagina, naquela época, computador não existia ainda, né? Porra. A gente tava falando assim... O tela verde de fósforo. Imagina, era o tela- laranja, Cara, lembra? eu peguei onda, que... Tudo bem que eu não tô tão acabado assim, mas, pô, eu peguei BBS, né? Eu fiz estágio em empresa BR2000, BBS, comecinho de Caraca, internet, essas coisas. Então, Lembra eu consegui... do Lotus 1, 2, 3, Lotus 1, 2, COBOL, 3, cara, COBOL, eu fazia... Basic. Ó, eu desenvolvi aplicativo em Lotus Notes pra caramba, fiz Basic, fiz Access Point pra caramba, os meus primeiros Eu nunca me esqueço. softwarezinhos, O primeiro tudo. computador que eu vi, meu primo que teve, né? Aquele de fita Meu cassete, um gravador. Tinha CP500. fita cassete, velho. Pô, o CPzinho 500, eu Vamos lembro. jogar um joguinho? Caralho. Sentava era Barulhinho. 3 horas e meia. Isso, porque não tinha memória. Então, Você tinha que ir lá 3 programar. horas e meia, e a fitinha cassete. Isso, um e gravador. joguinho- E joguei nos telejogo fio, que aí da Isso, bolinha. exato. Você pegava ali o Isso, controlinho. exatamente. Era esse. Essa era a minha piração, que naquela época, como não tinha acesso, né? E para eu ter acesso, ou era na escola, ou com os amigos que estudavam na escola, que o pai era mais barão, que o pai trabalhava no banco, tinha um computador em casa para poder ajudar, outro. Eu comecei a me envolver nisso. E daí começou, quando abriu, né? Quando teve o BBS primeiro e os fóruns, eu comecei a me meter e comecei a estudar. Então, sempre fui muito autodidata. E daí fiquei um tempão nessa parte fazendo, não sei se vocês vão lembrar que tinha os Mirks da vida. Que era Mirk? pô, eu fazia script pra Mirk pra Porra, caramba. Mirk era tipo um Ninja chat. Script. Era um chat que se abriam várias páginas, Isso. assim. Você sabe que em 1900... Olha que loucura isso. Em 1997... Olha como é que... a internet é de 94. Isso. Né? Pra Exato. Embratel. Ó, Embratel, o grande lançamento da internet, não sei se vocês vão lembrar do amarelinho, do KD, das Olimpíadas. O amarelinho. Que isso foi a primeira coisa que viralizou, e daí eu peguei e fazia uns scripts pra ficar dando notícia de quando o Brasil ganhou uma medalha, duas, eu acho. Era de vôlei, mas que era pra contar highlights, né? Olha, naquela época, no KD e na internet, nos nossos scriptzinhos. Caraca, Era muito Eu me velho, recordo de cara. estar na casa do meu amigo Mauro, na escola, e ele era um cara também assim, e assim, eu fui uma das primeiras pessoas, no dia do gol de barriga do Renato Gaúcho, eu nunca mais vou me esquecer, faz tempo isso aí. Era na final, não é? Era final Isso, carioca. ele fez o gol de barriga, eu tava perto do Maracanã, na casa dele, pela primeira vez tendo contato com a internet. Porque no Rio, começou no Rio, com a Embratel. E aí ele me mostrando, e eu ficava assim, mas como assim, velho? Porque Não, você entendia é uma nada. rede que conecta, você vai poder entrar em museu, todo mundo falava Isso, que poder. Era esse negócio. A visita era poder ir pra qualquer lugar do Isso, mundo, conhecer as isso. coisas, né? Que no final eu falo muito que a internet, tudo isso, a gente sempre tem conexão e comunicação. Que no final das contas, o que a galera quer é sempre aproximar, que é a mesma onda que a gente tá passando por AI agora. Então, aquele negócio da internet era muito louco, porque a experiência que todo mundo dava era essa. Você ia pro Louvre e tinha as fotos, vocês lembram? Isso. Chega, a gente podia, qualquer lugar que você ia, visitava o museu inteiro, exato, com as fotinhas Pô, me lá. lembro da época, nessa época tinha um negócio que era muito sucesso, chamado CD-ROM. CD-ROM, CD, super. porra. Revista, A quantas? Jovem Pan tinha no Porra. CD-ROM, aí abria tipo umas pages, né? Eu- Exato. Uma das coisas Vinha os mais- aplicativos todos. Mais tecnológicas que tinha pô, nessa época nossa, o frango. Porque ele tinha duas máquinas. Então ele linkou as duas e a gente andava naqueles chats de conversa, os dois no mesmo grupo. Aham. Mas a gente não dormia, irmão. Porque daí um tava do lado do outro, sacaneava os outros e não sei o quê, Um do ficava lado do tirando, cara né? aqui, eu aqui. Cara, isso foi uma época. Não, Aqueles isso. UOL, né? Bate-papo Bate-papo UOL, Puta quantas que A gente vezes? começava às 9 da noite, a hora que via era 9 da manhã. O dia claro. Não, conexão E a de gente pulso lá. depois da meia-noite pra não Não, ficar pagando isso, pulso de isso. E era telefone. discadinha. Tudo discadinho, Tudo né? discado, velho. Então, eu Era vim um dessa negócio que você fala, época. bicho, que mundo é esse, cara? Não, e pra mim isso era muito louco, que eu já sempre fui conectado, né, com a parte de tecnologia, daí Aham. peguei
fax, peguei bip, né? Você lembra lá o Teletrim, Mob, claro. Daí, cara, entendia isso. E daí, o primeiro negócio de desbloqueio que apareceu na minha cabeça foi os Teletrins na época. Porque você comprava, só que ele era sempre vinculado a uma operadora, né? Certo. Então, você pegava lá Teletrim e a outra era Becel. Alguma coisa assim. Becel, tinha Era Mob. e eram vinculados a isso. Daí eu comecei a estudar na época, moleque. Pô, mas por que um não conseguiu entrar na outra? Daí comecei a entender que tinha correlação, que tinha um número de série, que era registrado na torre, e não sei o que, tudo. E naquela primeira operação, o que eu queria fazer? Eu queria interceptar mensagem de qualquer pessoa. Então eu peguei um aparelhinho, desmontei e tal, e tentava ver e recebia mensagem. Mas nem sabia o que era, porque no final das contas, o que recebia no visor do bip? Eram 2 bips naquela época. Parecia uma luzinha verde, que daí você ligava pra central. Esse era de médico. De médico, isso. Aquele puta rádio, parecia um Walkman, assim, Isso, ficava aqui no médico. E o outro... Escrevia. 100 era 60 caracteres. Ligue para a mamãe. Isso. Ligue para não sei o quê. E a minha piração era ficar vendo isso. E, cara... Chegava um negócio e nem sabia o que era, né? Mas depois foi ficando... O Motorola foi ficando mais sofisticado. Eram mais 3 linhas, tinha o Quick Replay. Não? Eu tive. Tive bastante. No Rio bombou muito. Bombou muito, né? Porque o Rio também tem umas características meio loucas. Lá bombou Bip, bombou Nextel primeiro do que tudo. Eu acho que por causa de a celular comunidade... foi o primeiro lugar no Brasil, foi no Rio. Eu achei que era em BH, achei que era Belo Horizonte. Rio de Janeiro, Telerge, foi o primeiro lugar de celular também. E é muito louco, lá no Rio sempre esse tipo de comunicação ele funcionou melhor. Mas aí meu negócio de apaixonar por quebrar as coisas começou nisso. Tá, e daí, no bipzinho, era muito pequeno. Curioso mesmo. Super curioso. E daí era assim, abria, fuçava, tentava fazer funcionar, desmontava tudo. Só pra eu entender, você não tinha curso assim, de engenharia, de nada. Não, tinha 13, 14 anos. Minha mãe ficava louca. Eu desmontava tudo, eu desmontei micro-ondas. Minha mãe queria me matar. Você fuçava a porra toda. Imagina, micro-ondas que era caro pra cacete. Porra, caríssimo. Naquela época. Mulher não tinha grana. Meu pai, taxista, a gente tinha que juntar a grana da vida pra comprar um negócio. Conseguia comprar, você ia lá. Eu ia lá e desmontava, porque eu queria ver como funcionava dentro. Mas você montava de novo? Montava. Assim, mas sempre sobra peça, né? Sempre sobra peça, ficava um barulho e tal. Eu lembro quando a primeira vez que meu pai me deu um carrinho a controle remoto. Pegasus. Tinha um Pegasus e tinha um Tá maluco? Você teve isso? Tive. Pô, privilégio. Cara, não, comprar um, tem um vendendo. É sério? Tem, do amigo meu na Parma Minis. Porra, que animal. Se vai comprar, só avisar. É aquele, o dourado ou o prata? O meu era o prata. Putz, então eu quero. Vou te dar o contato dele. Cara, Pegasus. Prata. Tem o Pegasus, o Colossus. E o Maximus. O Maximus era o off-road. O Colossus era o pica-pona. É. O meu... Vou dar o contato. O meu Pegasus, eu lembro, cara, eu pedi pro meu pai... Puta, meu pai trabalhou um ano inteiro pra me dar o Pegasus. E, cara, naquela época, né, não era igual hoje em dia que criança pode ter tudo, né? Sim. Então, era super caro. Eu lembro que só de pilha, eram 6 pilhas grandes, né? Era uma bala. Chegou o carrinho que eu fiz, Natal, brinquei. Dia seguinte, já tinha desmontado. Já tinha aumentado potência. Já tava tentando ver como que eu fazia pra otimizar a bateria. Meu pai queria me matar. Meu pai chorava, cara. Mas chorava, falava, filho, gastou uma puta não vai funcionar. Mas funcionava. Eu fiquei brincando no meu carrinho bastante tempo. Mas vem cá, louco, velho. Mas assim, sem o circuito esquema, nada, só na intuição. Teste. Porque uma das coisas que daí eu fui aprendendo é como que você pega equipamento pra ir testar. Daí aprendi a mexer com multímetro, lendo nas... Multímetro, né? claro. Daí você vai lendo lá... vai lendo nas você sabe que eu tenho o meu multímetro até hoje? Sério? Sem querer, minha mãe outro dia mexendo nas coisas. Achou? É que eu fiz eletrônica. Eu também fiz. Daí depois eu fiz eletrônica em Minas. Daí... eu fiz técnico em eletrônica. Pô, eu tinha o Yufung. Cara, muito legal. É assim... Cara, de 93. Então, eu tenho o Yufung até hoje, funciona. Funcionando. E são equipamentos que funcionam. Então, assim, comecei a aprender a mexer isso. E sempre por causa de revistinha. Sempre autodidata. E daí, de novo, como não tinha grana, o que eu fazia? Eu ia para uma banca de jornal que ficava na esquina da minha casa. Eu morava ali na Brigadeiro Luiz Antônio. Sei. Com um viaduto ali, que eu esqueci o nome. Perto do Bexiga ali. Tá. E deixei uma esquina. 23 de março? Não era 23 de maio ali, não. Ali... 23 de maio, sei lá. É o viaduto ali. É o viaduto ali que tinha. Ticaracati. Não metia. Daí eu descia nessa lojinha, nessa banca e ficava pro cara lendo. Ele deixava eu ler, daí as que vinham seladas não podia, tinha umas pessoas que devolviam. Cara, eu ficava lá e ajudava ele meio que organizar a banquinha. Era banca, era banquinha, então eu saía da aula, passava lá, tinha coisa que ele me dava, tinha coisa que ia retornar. Pô, naquela época ele fazia reverso, ele falava, não, então pode ficar com essas. Então eu fui aprendendo as coisas, basicamente, sempre autodidata. Aquelas revistas de eletrônica. Aquela revistinha de eletrônica, os circuitos impressos. Que é engraçado que acho que todo mundo tem essa curiosidade. Eu também desmontava, só que eu regaçava tudo. Não, mas ele já era...
Mas o meu problema, eu acho que eu tinha dois, que hoje eu falo muito nas startups que eu mentoro, que eu ajudo a molecada, eu tinha uma coisa que era a falta. Não ter o excesso não me permitia cometer tantos erros. Então, por mais que eu tinha curiosidade, sabia que se eu quebrasse, eu não ia ter outra chance. Eu tinha que, cara, tomar minhas decisões ali. Tinha que funcionar de novo. Tinha que funcionar. Ou ficava batendo na cabeça. Igual, quando eu fui fazer o desbloqueio do iPhone, eu sabia isso. Que era, eu tava aqui no Brasil, E era um bagulho com caro 3 do telefones